Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 6. Quando a gente fala de oração, eu acho que esse seria o texto mais clássico, e eu estou pregando sobre oração, eu acho que desde abril, março, abril, por aí que eu comecei quase toda quinta-feira, às vezes pula uma ou outra, mas eu acho que eu não pulei nenhuma, só quando eu não chamei alguém para pregar, enfim. E eu acho que eu não falei desse texto especificamente. Oh, glória, obrigado, diácono, Deus abençoe. Eu acho que eu não falei exatamente. Pastor, qual texto? A oração do Pai Nosso, que é do verso 9 até o verso 13. Eu já citei esse texto em outras mensagens, alguma coisa dele, eu já falei sobre, já preguei, falei também dos versos que antecedem, que é a partir do verso 5 ao 8, gente, já falei bastante, mas do Pai Nosso em si mesmo, eu não falei. E eu vou dar uma passada rápida, gente, é 5 para as 9, eu vou dar uma passada rápida, Mateus capítulo 6, porque enquanto eu estava meditando nessa palavra para trazer hoje, me veio ao coração, não estou prometendo nada, mas me veio ao coração que eu estava meditando em entrar numa série sobre o Pai Nosso, porque é muita profundidade em cada frase dele. Então, um exemplo, pegar um dia, pregar sobre o Pai Nosso que estás nos céus, e trazer tudo que a Bíblia, tudo não, a gente nunca esgota a Bíblia, mas montar pelo menos um raciocínio e um entendimento melhor do que a Bíblia fala sobre isso. Outra coisa, santificado seja o seu nome. Você lembra a oração do Pai Nosso? Se eu pedir para você orar, você não vai orar que nem os católicos, não? Pastor, é errado? Não, é errado não, mas nós não somos católicos, amém? Porque a diferença das palavras ali não muda o sentido da oração, é costume o jeito que foi lido ali, né? Mas nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso, ela é um esboço do verso anterior, os versos que antecedem, vamos ler, verso 5 em diante. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Ponto. Olha aqui para mim, rapidinho. Por quê? Porque está chamando de hipócrita. Se a gente passar rápido pela Bíblia, sem entender o que está querendo dizer, é um perigo. Por quê? Quem que ele está chamando de hipócrita? Os que oram em pé nas sinagogas, e o senhor orou como aqui agora de pouco? Eu aqui com o microfone no púlpito. E nas praças. E está chamando quem faz isso de hipócrita, você concorda comigo? É lógico que o que o texto quer dizer é o que vem na frase seguinte, é por isso que você precisa entender e ler, porque depois do praças, verso 5 inteiro, e quando orarem não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, vírgula, para serem vistos pelos outros, ou seja, o propósito da oração dos hipócritas é que eles não oram a Deus, eles oram para que os outros vejam eles orarem, ponto. Deu para entender com essa frase agora? Porque assim, às vezes a gente não pega a primeira parte, e eu já vi muita gente fazer isso, não pega a primeira parte que isenta nós, não, em pé na sinagoga, é mesmo, traz para nós hoje, é você orar em pé na igreja, com todo mundo, é simples. Aí a gente às vezes vê alguém orando lá na Praça Rui Barbosa, geralmente tem aqui em Bauru, né? São Paulo tem muito na Praça da Sé, e às vezes em outras praças. Nós já fizemos um monte de culto aí nas praças de Bauru e oramos. E a gente fala, não, aquilo é hipócrita. Não, peraí. É o que eu falo, a diferença do religioso para o adorador é a intenção do coração. E a gente não conhece a intenção do coração das pessoas. Se ele orou para que os outros vejam ele orando e achar que ele é o santarrão, é Deus que sonda os corações, e aí Deus chama ele de hipócrita. Se há um propósito naquela oração, se o propósito não é ser visto pelos outros, mas é clamar a Deus para que Deus faça alguma coisa naquele lugar, a oração externa é a mesma. Para nós,
mesma coisa. Para Deus é totalmente diferente. Está entendendo? Então o foco é para ser visto pelos homens. Tanto que depois para serem vistos pelos outros. Ponto final. Frase final do verso 5. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Verso 6. Por que eles receberam a sua recompensa? Porque o foco deles era os outros verem ele orar, os outros viram. Pronto, acabou, resolveu. Se esse era o propósito, está acontecido. Verso 6. Mas ao orar, entra no seu quarto e fecha a porta, ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Eu também já falei muito sobre isso. Até aqui eu já preguei já tudo essas quinta-feiras. Eu só estou fazendo para a gente entrar no Pai Nosso. Por quê? Você tem que entender uma coisa, é o que eu sempre falo. Mais importante do que o que você fala na oração é você estar no ambiente da oração. Por quê? Porque nem sempre a gente está voando na oração e está fluindo palavra. Mesmo a gente sabendo que se você parar friamente e começar a colocar no papel motivos de oração, com calma, vai vir tanta coisa na sua cabeça, e você escreve um livro com isso se você quiser, mas na hora que você para, dobrei o joelho, fechei o olho e fui orar, sumiu tudo. É só comigo que acontece isso? Né? Você passa durante o dia e vai vindo aquele negócio de oração na cabeça, nossa, na hora que eu parar para orar, eu vou virar a noite e vai ser pouco, mas aí com 10 minutos, eu já distraí 5 vezes, já estou com sono e não sei mais nem o que eu estou fazendo ali com o joelho dobrado. Com peso na consciência, achando que Deus ainda está bravo comigo, porque eu distraí na oração. E aí o texto fala, ó, verso 6, mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai, outro ponto, a oração é ao pai. Ora ao seu pai, lembra? Pai, Filho, Espírito Santo. Eu faço assim, mas não é que um é abaixo daquele, mania, né? Pai, Filho, Espírito Santo, dá a impressão que é um grau, não, é a mesma coisa, é o mesmo. Mas a oração é destinada ao pai. Sabia disso? O Espírito Santo te direciona a falar as palavras certas. Cristo leva ao Pai. As minhas, lembra do versículo? Do hino, com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Que fica lá intercedendo ao Pai. Pai, ouve Ele. E o Pai responde. Ou não, na verdade ele responde, é que às vezes a gente não entende, a gente não ouve, mas responde, ele responde. Então a oração é ao Pai. E aí ele fala assim, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Isso aqui não está condicionado a nada. Está condicionado a você orar ao seu Pai em secreto, e o seu Pai vai ver e vai lhe dar a recompensa. Amém? Isso é Bíblia, eu não posso acrescentar nem tirar. Só que é interessante você ver que você fecha a porta, ora ao seu pai, e o texto, os irmãos que já estão vindo às quintas-feiras já sabem disso. O texto não diz o seu pai que ouve, é o seu pai que vê. Fecha a porta e ora. Então você fala, orar é falar. Curso de oratória, você aprender a falar. Existe curso de oratória, você aprender a falar, oratória. Orar, falar. Só que aí fala que o teu pai viu você orando e te recompensou. E aí é o que eu falo, mais importante do que o que você fala na oração é você estar no ambiente da oração. Porque ele já sabe a sua oração. Ele já sabe o que você precisa, na verdade, o versículo está dizendo isso. Verso 7, ó. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. É fato. Então, ele vai me responder. Por quê? Porque ele já sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Isso é outra questão que a gente precisa entender, que o fato dele saber o que eu vou orar, não me isenta da responsabilidade de ter que orar. É o mesmo texto, é o mesmo versículo, é o mesmo. O fato dele saber que eu vou pedir não me isenta da responsabilidade de ter que entrar no meu quarto, fechar a porta e orar a ele e pedir. Está entendendo? Então, na verdade, ele está vendo a sua vida, que a sua vida é uma oração. Por isso que ele, ó, o teu pai que vê
e não fala que é o que ouve, ele recompensa. Então, é interessante. O verso 7 fala, e não uso de vãs repetições, como gentios. O Iá ministrou aqui segunda-feira sobre oração, e falando das repetições, e aí que está a oração do Pai Nosso. Se a gente não tomar cuidado, ela se torna uma vã repetição. Como assim? Você não está nem prestando atenção no que você está falando, mas você decorou e está falando. Não sei o que orar, fica orando Pai Nosso, aí se torna uma reza. Está entendendo? Você vai repetir aquilo. Não, ali Jesus está ensinando sobre oração. Eu não vou concluir a oração do Pai Nosso hoje, também não vou correr para isso, fica tranquilo, tá bom? Por isso que eu estou indo devagar, sem pressa. Não vou acabar tarde, pelo menos não é minha ideia acabar tarde, mas não vou correr, então não concluo hoje, provavelmente. Então ele ensina isso, ó, não é por muito falar, ficar repetindo para dar 1 hora de oração, repetindo a mesma frase, né? Já viu gente que vai orar? Oh Jesus, Senhor meu Deus, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, e não sei o que, aí se a pessoa passa 1 hora de oração, 45 minutos foi aleluia, pelo menos está adorando a Deus, aleluia é uma adoração, mas na verdade é para preencher um vazio. Pregadores acabam pegando esse vício, né, quando começa a pregar, e aí acaba pegando um vício, aí prega uma pregação de 45 minutos com 10 minutos de conteúdo, porque 45 minutos foi em nome de Jesus, Jesus, e vai repetindo um monte de coisa, que é errado a palavra? Não, mas ela não tem sentido com aquilo que está sendo feito naquele momento. Então aí, verso 8 fala, não seja como esse povo, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Aí o verso 9 começa, portanto, orem assim. Aí Jesus dá um esboço. Se a gente entender o esboço da oração do Pai Nosso, a gente vai ter conteúdo para orar horas e horas. Eu li um livro sobre isso. O livro diz assim, o tema do livro é nem 1 hora, porque ele pega a base quando Jesus está no monte lá, e ele foi orar, está na aflição, e os 3 que ele levou mais perto dele, mas não chegou até onde ele estava, subiu mais que os outros, mas não chegou até Jesus. Aí Jesus volta, aflito, e eles dormindo, e Jesus fala para eles, nem 1 hora vocês pudessem vigiar. Aí o livro fala lá, nem 1 hora, daí muita gente cria aquelas coisas, não, o crente tem que orar pelo menos 1 hora por dia, e não sei o que, amém, tem que orar, quanto mais você puder orar, a hora, está certo. Mas aí o livro, ele pega um esboço, o livro inteiro é fazendo um esboço, eu recomendo, tá, muito bom o livro, nem 1 hora, é uma pergunta, é o tema do livro, eu peguei emprestado do meu pai, já li o ano passado, se não me falha a memória, e ali o livro, ele ensina você a ter pelo menos 1 hora de oração, fazendo o esboço da oração do Pai Nosso. Por quê? Porque você chega na oração, e você vai entender o que Jesus, você conversa com Deus, sobre o que Jesus ensinou aqui, e ali ele começa, ó, Pai Nosso que estás no céu. Primeira coisa, a gente precisa entender, Ele é nosso Pai, você sabe disso, mas você tem consciência real disso, ou é simplesmente uma informação que você recebeu na igreja? Porque a gente entra muito no modo automático com muita facilidade, eu recebi informação na igreja, aprendi e acabou. Como assim, pastor? Eu sei, mas eu vivo como se isso não fosse verdade, a minha vida, a minha prática, minhas decisões, minhas coisas, não. Eu imagino os discípulos chegando em Jesus, e perguntando para Jesus sobre oração, porque você vai ver que eles chegam e Jesus, ensina-nos a orar. Acho que na parte de Marcos, que fala da oração do Pai Nosso, ele fala isso também. Os discípulos chegou a Jesus, ensina-nos a orar. E eu imagino os discípulos vendo Jesus orar. Os discípulos olhando para a oração de Jesus para aprender a orar. Porque isso aí não é de nós não. Olhar alguém que ora bonito, admirar aquela oração e começar a querer aprender aquelas palavras, aquelas coisas. Não. Os discípulos via Jesus orar, e sempre que Jesus ia se relacionar com Deus, ele o chamava de, você não sabe? Jesus vai falar com Deus, ele chamava Deus de, você tem convicção disso, ou é porque eu te conduzi a falar isso?
Tem convicção? Coloca, ô Gabriel, você que está aí, coloca aí, Mateus 11, 25. Rapidinho, só para ficar claro para a igreja isso, tá? Mateus 11, 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai. Ele fala Senhor. Quando eu falar ó e parar, vocês falam comigo, tá bom? Vamos aprender a ser participativo. Vamos ensaiar? Ó, por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó. Está na Bíblia, ok? Beleza, não é esse o texto em si, é só a palavra Pai. João 11, verso 41. Tem um monte, tá? Eu anotei aqui 4, mas pega esses 2. João 11, 41. Então tiraram a pedra, lembra do Lázaro? Já sabe, tiraram a pedra, você sabe que está falando do Lázaro. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse... É a primeira palavra na oração de Jesus. Só que imagina aí, tem um monte, tá? Depois você põe lá no Google, palavras, é oração de Jesus, que ele começa com Pai. Aí ele vai te dar um monte de referência. Olha eu ensinando você a usar o Google para pesquisar versículo na Bíblia. Não sabe tudo decor? Eu não sei, eu fui para poder pegar os versículos. Aí, imagina os discípulos, porque os discípulos sabem, Pai, Filho, Espírito Santo. Não sabia ainda, né? Isso veio depois, né? Mas, ele está orando, Jesus está orando a Deus, e Deus é o Pai de Jesus. Mas e eu nessa história, como é que eu fico? Como é que eu vou me referir a Deus? Até hoje existe essa polêmica dos discípulos, que existe até hoje no nosso meio. Por quê? Porque uns falam que a gente pode chamar de você, outros falam que não. E eu não vou entrar nesse detalhe, fica tranquilo, eu tenho meu pensamento. Se você quiser depois eu falo com você meu pensamento no particular, então, mas tem até hoje, de se referir a Deus. Como eu vou me referir a Ele? Porque Jesus chamar de Pai, é Jesus, mas eu não sou Jesus, eu sou pecador, miserável. Aí chega em Jesus, eu imagino Jesus entendendo a dúvida deles. Pô, vocês estão querendo que eu ensine a orar? Então faz o seguinte, ele fala, Pai, quem sabe, deixa eu conjecturar, porque assim, você fala Pai, Jesus falando Pai, já entende a mente dos discípulos, isso aí não está escrito na Bíblia, tá? Pelo amor de Deus, é eu imaginando a história acontecendo. Jesus entende a mente dos discípulos, tipo assim, na hora que Jesus fala Pai, os discípulos, eu não posso usar essa palavra. Aí Jesus já responde, nosso. Está entendendo? Por que eu fiz essa ilustração? Jesus dizendo aos discípulos, vocês também podem chamá-lo de Pai. Não é uma exclusividade de Jesus, ele compartilhou esse privilégio conosco. É simples assim, ele compartilhou esse privilégio. Então aí a gente, se eu for entrar em questão de paternidade aqui, a gente vai longe, é por isso que eu quero uma série. Aí você para só nisso, paternidade, e aí prega sobre paternidade. Então ora aí, para Deus dar direção, para Deus fluir as palavras do nosso coração, aí para a gente fazer uma série sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Então ele vem, Pai Nosso, que estás no céu. Ou seja, ele já está falando para os discípulos, você pode orar a Ele, mas Ele não é o seu Pai aqui. Primeiro, eu não sei a visão que você tem de pai, eu não sei a experiência que você teve de pai, e eu não posso reclamar da minha, graças a Deus, eu não posso, mas eu sei que tem gente, nós falamos aqui no domingo, ministrando sobre traumas de infância, e muitos são causados por pai. Hoje eu estava assistindo uma matéria na hora do almoço na TV, não sei se vocês viram, a matéria de uma criancinha que morreu, sendo abusada. Está lá os vizinhos, o vídeo, os vizinhos achando que a criança estava engasgada, e criança de colo, pequena, tentando desafogar a criança estava morta, foi ver, era por causa de abuso que veio dos pais. Então, hoje, eu não sei se Deus, não sei não, né? É óbvio que Deus está nos conduzindo para olhar para essas coisas. Então eu não sei a visão e a experiência que você teve de pai aqui na terra. Agora, o que Jesus permite existe uma experiência boa que você pode ter com o pai. Está entendendo? O que ele está falando assim, ó, o meu pai, eu compartilho com vocês, pode chamá-lo de pai,
pode se relacionar como um filho, porque ele não fala simplesmente palavras jogadas ao vento. Isso é a gente que faz. Então ele fala: Pai nosso, que não é o terreno, é o que estás no céu, santificado seja o teu nome. Alguém sabe o que significa a palavra santificado? Quem sabe levanta a mão e fala. Não precisa ficar com vergonha não. É quase uma escola dominical aqui. A gente já orou. Santificado, a palavra santificado. Alguém levanta a mão. Está com vergonha, né? Tá bom, vou deixar você. Separado. Então a oração começa a nos levar a Deus. A oração do Pai Nosso é um desafio a nós olharmos menos para nós e olharmos mais para Deus. Como assim? Primeiro, Pai Nosso que estás no céu. Está falando do Pai, leva para o Pai no começo da oração. Santificado seja o teu nome, ou seja, porque assim, eu sempre trago essa curiosidade. Eu cresci com essa curiosidade sobre o santificado. Por quê? A impressão que me dá quando eu estou vendo a oração do Pai Nosso, é que eu meio que tenho um poder de deixá-lo mais santo. Porque eu estou falando, santificado seja o teu nome. Quem sou eu para deixar Deus mais santo? Porque não passa essa impressão no jeito da palavra assim? Mas não, o santificado é separado. É por isso que o santo é separado, é por isso que Deus te chamou para a santificação, ser separado desse mundo. É esse o ponto. Santificação, separar a gente do pecado, separar a gente desse mundo, é separado. E ali o que nós estamos falando para Deus, é um momento de reverência. Santificado seja o teu nome, é Deus. No meu coração tem minha família, tem os meus interesses, meus desejos, meus sonhos, mas nada se compara com o Senhor, porque o Senhor tem um lugar exclusivo na minha vida. Esse lugar está separado de dinheiro, esse lugar está separado de coisas que eu posso adquirir aqui, esse lugar está separado até da minha família. Santificado seja o teu nome, seja separado da minha vida de todas as coisas. E ali entra, rapidinho, né? Venha o teu reino, verso 10. Vamos passar aqui rapidinho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ponto. Que aqui também já dá para a gente dividir em 3, mas eu vou pegar de uma vez só. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí é interessante, porque a oração, lembra que eu estou falando para você? A oração não é para nós, é para Ele. Você já está adorando, você já está reconhecendo que Ele é seu Pai, você já está reconhecendo que Ele tem um espaço exclusivo na sua vida, e o que você está falando? Vem o teu reino, ou seja, o reino é dEle. Quem manda no reino? Gente, quem está aqui? Quem sabe, quem já entendeu qual mensagem nós estamos pregando, versículo que foi lido? Tem alguém aqui? Amém? Reino, quem manda no reino? Rei. Não é o súdito. Então quando você fala, venha ao teu reino, você está falando, Deus, mandem tudo na minha vida. Só que na oração automática que a gente aprendeu, a gente fala e nem sabe o que está falando. Porque o Senhor é meu Pai. Primeiro, quem manda no filho? O filho faz o que quer ou faz o que o pai permite? Agora já passou de pai para rei. O povo do reino faz o que quer ou faz o que o rei manda ou permite? Venha ao teu reino. Aí continua, seja feita a tua vontade. Aí o dia que o Rafão pregou, acho que foi a Daia que cantou no final com o louvor aqui, o hino que é lindo, dizendo, me peguei perguntando, o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, porque a gente é muito cheio dessa, né? Tem que me explicar, tem que me convencer do que você está fazendo, para o ser humano, tá? Democracia, eu ia falar que aqui no Brasil, mas nem aqui mais é esse negócio, né? Mas tudo bem. Né, aparentemente ainda aqui no Brasil, né, mas com Deus é teocracia, governo de Deus. E aí o hino continua. Aí se Ele não quiser, essa parte que eu queria chegar, fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar,
E no meio da tempestade toda que você está vivendo, o que sobrou? Foi todo mundo embora, foi tudo que eu conquistei embora, mas sobrou a voz de um adorador. Está aí a voz. O que você vai fazer com a voz? Você pode fazer duas coisas: questionar, murmurar, tal, que entra tudo no questionar, ou adorar. E sabe o que a gente faz? A gente questiona a vida inteira e vem entregar umas músicas num culto, achando que isso é adoração. Então o versículo vem e fala, a oração: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para não demorar muito, a pergunta é: como que a vontade dele é feita no céu? Eu me peguei perguntando isso, Alvina, eu me peguei perguntando isso, por quê? É muito óbvio que a vontade dele é feita no céu, isso a gente sabe, mas eu preciso de base bíblica, para entender, que se no céu que ele quer feito mesmo, pastor, você tem dúvida? Não, eu não tenho dúvida, mas eu preciso ter base, você precisa ser assim, sabia? Lembra dos crentes bereanos? Não é da Batista Bereana daqui, que também é boa, Batista Bereana, tem fruto aqui de lá, né? Que ainda bem que eu falei bem, que a igreja é boa, que realmente é mesmo, conheço. Mas os bereanos da Bíblia, que tudo que era pregado, eles iam conferir se na escritura estava falando aquilo mesmo. Por quê? Porque no nosso mundo hoje existe muita gente que sabe falar bonito, tem poder de convencer, e tudo que fala faz muito sentido para nós, mas não é bíblico. E aí que está o perigo. Faz sentido, mas não é bíblico. Então você tem que olhar e falar: não, eu quero uma resposta, e aprende uma coisa: a Bíblia é a resposta para tudo. Pastor, como assim? Não tem nada de novo que a Bíblia já não deixou uma resposta pronta lá. Cabe a nós pesquisarmos, entender, mas a Bíblia tem resposta. Pastor, eu estou procurando um emprego, não sei se é de Deus ou não. O que isso tem a ver com a Bíblia na época que a Bíblia foi escrita? Ela vai ter uma resposta para você, fica tranquilo. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento e eu não sei o que faço. A palavra de Deus vai ter uma resposta para você seguir. Estou numa situação que parece que foi criada hoje a situação, e a Bíblia foi escrita, sei lá, 2000 anos atrás? Não sei. Depois na aula de bibliologia, que por sinal vai ser eu mesmo que vou ministrar, a gente descobre isso aí. Mas a Bíblia é a resposta atual para a sua vida, tem resposta lá. É que a gente gosta de ficar esperando um profeta vir pôr a mão na cabeça e dizer: eis que te digo, vai e faz. Quando na verdade, se a gente abrisse mais a Bíblia, a gente ficaria correndo menos atrás dessas coisas. Pastor, o dom é de Deus, ele existe, nós somos uma igreja pentecostal, pelo amor de Deus, não misture as coisas. O dom existe, Deus usa, mas nós precisamos abrir a Bíblia, porque a Bíblia é resposta para tudo. E aí, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Isso aconteceu com o próprio Jesus aqui. Ele orou isso como esboço, mas lembra da oração de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, passa, essa eu já preguei na quinta também, passa de mim esse cálice. Eu preguei ainda falando, Jesus fez um pedido a Deus, e a resposta de Deus para Jesus foi não. E a gente quer receber só assim. Por quê? Porque Jesus na oração no Getsêmani, ele vê tudo que ele vai passar, e ele fala, ele entende, é para isso que eu vim aqui, mas se for possível, passa de mim esse cálice. E a pergunta que eu fiz no dia é: passou? Não. Então a resposta de Deus foi: não. Ele precisou passar por aquilo. Só que aí, Jesus mesmo depois dessa oração, no mesmo momento da oração, mas depois dessa fala, ele fala: todavia seja feita como tu queres e não como eu quero. Está entendendo? O próprio Jesus, ele chamava Deus de Pai, mas ele se submetia à vontade do Pai. Tinha autoridade para chamar Deus de Pai. Tinha autoridade de chamar Deus de Rei, de Senhor. Então não é simplesmente vir com palavras assim. Mas aí o texto, vamos lá. Coloca para mim, Salmos 103, verso 20 e verso 21, falando da vontade de Deus sendo realizada no céu. Salmo 103,
verso 20 e 21. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Ou seja, ele dá ordem, os anjos executa e obedece. Ou seja, a vontade dele lá, biblicamente falando, acontece no céu. Verso 21. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a tua vontade. Está entendendo? Simples assim? Que no céu a vontade dele acontece. Por quê? Porque aqui, a nossa dúvida, porque aqui ele nos dá o livre-arbítrio. E ele tem um plano perfeito para a sua vida. Mas pelo livre-arbítrio, às vezes a gente vai caminhar para o outro lado. A gente escolhe caminhar para o outro lado. Ele é adorado no céu. Eu termino com esse texto. Coloca para mim Apocalipse, capítulo 7, verso 11 e verso 12. Todos os anjos, está até na visão lá do Apocalipse, amém? João, visão, falando as coisas, tudo, como que era, o que acontecia, adoração, templo, enfim. Aí todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Ou seja, no céu ele é adorado. Quando o texto fala que aqui na terra aconteça do mesmo jeito que acontece no céu, nós precisamos viver uma vida de adoração. E olha um hino bonito que tem no próximo verso, que é um hino que você conhece. Como assim, pastor? Põe o próximo verso. Dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força, seja nosso Deus, para todo sempre. Amém. Pastor, não lembro desse hino. Não está com o microfone hoje? Você sabe qual que é o hino que eu estou falando? A honra, a glória, a força e o poder. Você conhece? Não conhece? Ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, você juntando a sua voz com os anjos que no céu, a Bíblia diz que está cantando isso. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Se coloca em pé cantando, vai. Eu vou parar aqui mesmo. Não precisa nem subir não. Mais uma vez, mais uma vez. Feche os seus olhos. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Pastor, como é que a vontade dele é realizada no céu? Ele é adorado o tempo todo. E se você entender esse hino, quando você está cantando ele, você está se juntando aos anjos que também estão adorando no céu. Então entenda, pastor, eu vou orar, eu não tenho palavras para orar, me sumiu as palavras. Começa a entoar esse hino, começa a atrair o ambiente, começa a atrair a presença de Deus. Quando fala adore ao Senhor, não, me faltou palavras, sumiu as palavras, se junta com os anjos e comece a adorar ao Senhor com esse louvor. Amém? Eu vou encerrar aqui, Ministério do Louvor não precisa subir, a gente vai ver o que Deus direciona aqui para a gente vir com essa Pai Nosso sem pressa, uma frase por culto, não garanto que começa a semana que vem, mas vamos com calma, porque tem muita coisa para ser ministrada nas nossas vidas aqui. Mas sai daqui com esse entendimento. A oração nos conecta à vontade de Deus, não é Deus que vai fazer a nossa vontade, ela nos alinha para que nós venhamos, que a vontade dEle, o reino dEle, seja feita aqui na terra, do mesmo jeito que isso já é realizado no céu.
Fecha os seus olhos, Pai, nós te adoramos e te agradecemos por esse culto, pela tua palavra, pelo direcionamento que o Senhor nos deu. Eu oro neste momento, Deus, para que o Senhor ministre aos nossos corações, e que nos nossos momentos de devocionais, nossos momentos de relacionamento com o Senhor, que a verdade deve ser 24 horas por dia, mas nós separamos aquele momentinho de entrar no quarto, fechar a porta, e eu sei que o quarto fechado para alguns aqui pode ser o carro, na hora que está trabalhando, para outros pode ser o momento no serviço que consegue um espaço. Cada um tem o seu quarto fechado, que às vezes muda da figura de um quarto simplesmente da casa, porque nós entendemos que o Senhor nos chama para um nível de relacionamento, e eu oro, meu Deus amado, para que todos nós venhamos ser atraídos a esse ambiente. Se tem alguém aqui que não consegue, que não vive esse momento, que seja despertado para viver, para que nós venhamos entender que não é simplesmente ir para a igreja 2 vezes por semana, ou se eu participo de algum departamento, mais vezes. Não, isso é um relacionamento da nossa vida. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos direcione, para que as palavras fluam no nosso coração, e que nós venhamos entender que a oração nós podemos pedir, sim, faz parte da oração, mas entendendo que seja feita sempre a tua vontade, e se a tua vontade não for a mesma que a nossa, que nós venhamos ser maduros, para aceitar a tua vontade, não como uma criança que ainda é imatura, e às vezes chora, às vezes envergonha os pais, por não ter feito a vontade que ela queria, que nós venhamos ter uma maturidade. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha nos dar crescimento, e uma maturidade, para nós aceitarmos a tua vontade, e entendemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas ela é boa, perfeita e agradável para o Senhor e para os seus propósitos. Para nós às vezes pode ser dolorido, para nós às vezes podemos não entender, e o Senhor não é obrigado a nos responder, nos dar satisfação, não, o Senhor é Deus, nós somos servos, que nós venhamos aceitar a tua vontade. Então nos ajuda, é o que eu te peço nesta hora e te agradeço, amém. Faz assim com as suas mãos, curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja. E você diz, se Deus é por nós, domingo tem batismo, amém? Batismo na nossa igreja sede às 9 horas da manhã, tem um time aqui que vai descer as águas do batismo, e eu conto com a sua presença lá, amém? Pastor, e à noite? À noite tem culto aqui para a gente continuar a festa que vai ser feita lá de manhã, 9 horas da manhã na igreja sede. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, mas se Deus é por nós, amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe a sua vida. A honra, a glória.